Boa tarde, meus amados. Que prazer poder mais uma vez me dirigir a vocês nesta tarde para nós estarmos refletindo sobre a palavra de Deus. O devocional do meio-dia tem sido uma bênção na minha vida e sei que na vida de cada um de vocês. Queremos lembrar que você deve dar o seu lá, não esquecer de marcar lá a sua presença. Isso é muito importante, dará maior relevância ao YouTube, nos fazendo chegar a um maior número de pessoas. Se você ainda também não se inscreveu no canal Betel Serra, Betel com H, faz agora mesmo. Faça isso e compartilhe com outras pessoas o nosso canal, para que toda a nossa programação possa chegar a outras pessoas, a outros lares. Tá ok? Você já pode também estar enviando para nós o seu pedido de oração. Nós estaremos no final da nossa reflexão, orando pelos pedidos e encaminhando-os ao Ministério de Intercessão. Então comece a mandar os pedidos de oração aí, ok? Bom, nesta tarde nós queremos refletir sobre a generosidade. E ao nosso devocional nós intitulamos Generosidade, uma marcha de amor. O texto que nós queremos trabalhar é João 3,16, texto muito conhecido que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito conhecido, um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus. Pois bem, a primeira parte deste versículo nos traz a verdade mais pura, a verdade inquestionável. Deus nos amou, Deus nos ama. A segunda parte diz que Ele deu o seu Filho em favor de nós. Aí nós vemos a manifestação do seu amor. Este texto, queridos, um dos mais conhecidos, como nós falamos, da Bíblia, nos remete ao grande amor de Deus por nós, ao ver a nossa situação de pecado, uma situação que nos levaria a estar eternamente separados dele. Por amor, então, ele nos envia o seu Filho. Seu Filho veio ao mundo com a missão de nos resgatar, de nos salvar. O que moveu o coração de Deus para um ato tão grande como esse? Foi o seu amor por nós. Ele nos amou infinitamente, nos amou abundantemente, inexplicavelmente, imerecidamente e voluntariamente. O seu amor, ele foi manifesto de uma forma prática, porque é impossível dizer que amamos sem que este amor se manifeste, se materialize de alguma forma. Queremos então nessa tarde refletir sobre uma das qualidades ou manifestações do amor, que é a generosidade. Deus tem sido extremamente, extraordinariamente generoso conosco. O que é a generosidade? Generosidade é a disposição para a bondade. Generoso é aquele que dá com largueza. Ele é bom, ele é nobre, ele é abundante. E isto nós precisamos
aprender com Deus e com a sua palavra. O seu dar a nós foi de forma abundante, foi de forma total. Ele deu o seu melhor, nos enviou o seu Filho. Ele nos deu tudo, portanto, todo aquele que diz que ama precisa ser generoso. Deus nos deixou 2 grandes mandamentos na sua palavra. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está lá em Lucas capítulo 10, verso 27. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo deve me levar à prática da generosidade. Temos recebido de Deus e precisamos agora repartir o que Deus tem nos dado. Encontramos no livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 8, um texto maravilhoso sobre a generosidade de uma mulher. Este texto fala sobre a mulher sunamita. Gosto muito desse texto. E o texto relata que o profeta Eliseu, passando pela cidade de Sunem, esta mulher lhe deu pão para comer. Daí por diante, todas as vezes que ele passava por lá, ele ia à sua casa para comer, para se alimentar. Uma coisa me chama a atenção nesse texto. Se o profeta, todas as vezes que voltava a esta cidade, ia exatamente a esta casa para se alimentar, isso significa que naquela casa havia alguém com um coração generoso. E muito mais, a generosidade desta mulher deixou a porta aberta para que ele retornasse. Que lição maravilhosa para nós, queridos. A generosidade não deve ser um ato que nós pratiquemos isoladamente, mas ele precisa estar dentro de nós. Se nós amamos, nós precisamos ser generosos. Então, em qualquer situação, para com qualquer pessoa, nós precisamos ser generosos. O texto diz que essa mulher percebeu que esse homem era de fato um homem de Deus. E aí propôs a seu marido construir em cima de sua casa um quarto para ele, para que todas as vezes que ele voltasse ali a Sunem, ele tivesse um lugar para repousar, para meditar, para descansar. Como esta mulher abençoou o profeta. Mas ela foi muito além disso. O seu coração generoso levou-a a não apenas construir esse espaço para ele. Fazia parte do pacote de generosidade desta mulher colocar nesse cômodo uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Nos dias de hoje nós poderíamos dizer que essa mulher ofereceu ao profeta um kitnet mobiliado, não é isso? Confortável para ele estar. Isto sim, queridos, é uma generosidade com excelência. Ela fez o melhor que estava ao seu alcance. E o gesto dessa mulher não ficou oculto aos olhos de Deus, que tudo vê. Mateus capítulo 10, verso 42, Jesus diz assim: quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este o meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Jesus está aqui nos dizendo que ninguém que faça o bem
nesse contexto aqui, ele está falando em relação aos seus discípulos, mas a qualquer pessoa ficará sem recompensa. Galardão é o mesmo que recompensa. Aquela mulher foi grandemente abençoada por Deus. Ela era estéril, mas Deus usou a vida do profeta para lhe dizer que no tempo certo ela teria um filho nos seus braços. Começava aí o primeiro milagre, a grande recompensa de Deus pela generosidade daquela mulher. Mas isso era apenas o começo. Apenas o começo do que Deus ainda iria realizar na sua vida. O texto relata que, passados alguns anos, o seu filho veio a falecer de uma morte assim, súbita. E aquele lugar, aquele cômodo, aquele espaço que ela generosamente construiu para o homem de Deus, viria a ser o cenário do segundo milagre de Deus na sua vida. Aleluia! Lá naquele quarto, em cima daquela cama, na cama do profeta, Deus ressuscitaria o seu filho. Amados, a palavra de Deus diz em Lucas capítulo 6, verso 38: Dai e dar-se-vos-á, medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tu deres, com a medida que medirdes, vos medirão também. Amados, esse texto fala que aquele que dá generosamente, generosamente também receberá. Aquele que dá com abundância também receberá. Mas fala muito mais esse texto. Esse texto não fala especificamente de nossas ofertas e contribuições, mas de algo ainda mais abrangente, isto é, do nosso padrão de vida e a forma com que as nossas ações demonstram a generosidade esperada por um seguidor de Jesus diante das obrigações que nós temos com o reino de Deus, quanto com a necessidade de outras pessoas. Somos responsáveis uns pelos outros. Queridos, a generosidade gera generosidade. Todo aquele que abençoa, ele é abençoado. Mas também nós encontramos no Novo Testamento um exemplo maravilhoso de generosidade. Mateus 14, de 13 a 21, fala sobre a primeira multiplicação de pães. Diz que Jesus pregava para uma multidão. O lugar era um lugar deserto e já era tardinha, e pelo adiantado da hora, certamente as milhares de pessoas ali aglomeradas para ouvir a Jesus já sentiam fome. Os discípulos, então preocupados, foram até Jesus, pedindo que ele os despedissem para que eles fossem às aldeias mais próximas para comprar o que comer. Mas a resposta de Jesus para eles foi: não precisam retirar-se, dai-lhes vocês mesmos de comer. Quantas lições nós podemos tirar deste texto, queridos? Nós queremos falar sobre 3 lições importantíssimas nessa tarde. A primeira: nós sempre teremos algo a oferecer. Às vezes não somos generosos por achar que não temos o que oferecer para o outro. Há um ditado que
que desde pequena eu ouço dizer: ninguém é tão pobre que não tenha nada a oferecer, nem tão rico que não tenha nada a receber. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo agora, o tempo dessa pandemia tem nos mostrado exatamente isto. Alguém hoje pode ter a oferecer, quem sabe, alimento, abrigo, emprego para aqueles que estão passando por dificuldades em face desta pandemia. Talvez você possa oferecer alimento, roupa, abrigo para essa pessoa, um emprego, quem sabe, você é um empresário. Mas também alguém hoje precise receber uma oração, um abraço, um sorriso, uma carta amorosa. Nós vimos há um tempo atrás o resultado para as pessoas que estavam numa UTI, que recebiam uma carta dos seus amigos e da sua família. Queridos, essa pandemia tem nos colocado todos na mesma condição. Temos aprendido com elas que nós tanto temos a oferecer, como temos também para receber. Os atos de generosidade sempre alcançarão e abençoarão outras pessoas. Esse texto que nós lemos, agora por último, diz que no meio da multidão estava um menino que havia levado lá na sua sacola, no seu embornal, 5 pães e 2 peixinhos. Certamente a sua mãe lhe preparou isso para que ele se alimentasse durante o dia. E o texto diz que já era tardinha, já era de tarde, e ele não havia se alimentado daquilo que ele havia levado para comer. E aí vem a questão: por quê? Por que aquele menino não se alimentou até aquele momento? Acreditamos que era um propósito de Deus. Jesus queria manifestar a glória do Pai, realizar um grande milagre usando a generosidade de uma criança. A segunda lição que nós extraímos deste texto é: Deus usa quem Ele quer e Ele quer te usar. Tem um hino antigo que diz, né? É assim o que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Então Deus usa quem Ele quer. Neste contexto, no meio a palavra de Deus diz que havia 5.000 homens, mas Ele buscou exatamente uma criança para realizar um grande milagre. Meu amado, não se preocupe com aquilo que você tem para dar. Sabe por quê? O milagre é por conta de Deus. Você jamais conseguirá realizar um milagre, mas você pode ser generoso e abençoar alguém. Deus tem te dado para que você compartilhe com outras pessoas. Em Lucas capítulo 12, do verso 13 ao 21, nesse texto Jesus reprova a avareza. E especificamente do verso 20 e 21 ele diz assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Queridos, nós presenciamos, ouvimos há poucos meses atrás alguém que, de uma forma tão surpreendente, tão inesperada, teve uma morte dentro da sua casa, e era uma pessoa economicamente falando, muito bem situada. E as notícias que nós recebemos depois é que tudo aquilo que aquele homem conquistou durante a sua vida, agora era simplesmente um instrumento de discórdia, de desunião na sua família. Não se sabia
para quem ficava parte tal, para quem ficava outra parte. E é exatamente isso que Deus, às vezes nós nos preocupamos tanto em ganhar, em guardar, em angariar, mas a vida é um sopro. E quando a vida se apaga, para quem vai ficar tudo isso? E no verso 21, o Senhor diz: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Precisamos ser generosos. Temos ouvido em todas as nossas celebrações a pastora Adriana, o pastor Honório, os nossos pastores, nos trazer 3 palavras importantíssimas, como diz uma irmã, palavras-chave: receber, celebrar e repartir. Então Deus tem te dado para que você reparta, para que você compartilhe com outras pessoas. Aquele menino, do pouco que ele tinha, Deus superabundou, a ponto de alimentar 5.000 pessoas. Quando fala em 5.000 pessoas, está se falando em 5.000 homens. Não entrou nessa conta mulheres e crianças. E o milagre de Jesus abençoou 5.000 homens, mais mulheres e crianças, e ainda sobraram 12 cestos. Nós vemos, queridos, tanto no texto de 2 Reis 4 quanto de Mateus 14, 2 situações bem diferentes, bem distintas. No primeiro texto de 2 Reis, nós vimos que a mulher sunamita deu um pouquinho do muito que ela possuía. Já em Mateus 14, o menino deu tudo do pouco que ele tinha. O segredo é dar. O segredo é ser generoso. O segredo é abençoar outros. E aí nós encontramos aí a terceira lição. Deus não olha para a quantidade ou valor que você dá, que você oferta. Ele olha para o seu coração generoso. Vou repetir. Deus não olha para a quantidade ou valor da sua oferta. Ele olha para o seu coração generoso. Queridos, Mateus capítulo 25, a partir do verso 31, Jesus fala sobre o julgamento das nações, onde o Filho do Homem, quando o Filho do Homem vier na sua glória, ele irá separar 2 grupos. E colocará um grupo à sua direita, outro grupo à sua esquerda. À direita ficarão as ovelhas, à esquerda ficarão os bodes. E aí para os que estão à sua direita ele dirá: venham, benditos do meu Pai, e recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. O texto diz então que os justos então responderão: Senhor, quando que te vimos com sede, com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber, Senhor? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Senhor, quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E aí então o rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim mesmo o fizeram.
Que palavra, meu Deus, que palavra de Deus. E ainda, Colossenses 3:23 diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Você entendeu o que Jesus quis dizer? Você entendeu o que este texto de Colossenses está nos dizendo? Que nós precisamos fazer o bem ao nosso próximo, porque fazendo a eles, fazemos ao próprio Deus. Nesse tempo, querido, de pandemia, uma atitude tem sido quase que comum entre as pessoas do nosso município, no estado, no bairro, no Brasil, no mundo. É uma palavra que no mundo se fala muito: solidariedade. Nós preferimos usar o texto generosidade, que é a mesma coisa. Há uns meses atrás eu ouvi uma reportagem de um lugar onde as pessoas estavam sendo abençoadas com cestas básicas. E o repórter, então, perguntou a um dos homens que vinha subindo uma ladeira com a cesta básica, todo feliz. E ele perguntou para ele: o que essa cesta representa hoje para você? E ele disse: hoje, essa cesta para mim representa tudo, porque eu não tenho nada em casa. Mas a minha alegria não é só por isso. Eu estou mais feliz, porque desta cesta que eu fui abençoada, eu vou abençoar uma idosa que mora do lado da minha casa, que não pode sair para receber uma cesta, mas que não tem nada para comer. Generosidade, irmãos. Da cesta que ele recebeu para a sua família, ele ainda ia distribuir com alguém que estava próximo deles. Nós da família Betel Serra, nós somos generosos. Nós podemos dizer, irmãos, que nós somos generosos. Nós temos duas características, duas qualidades fortíssimas em nós: é a alegria e a generosidade. Nós temos abençoado dezenas de pessoas com cestas básicas mensalmente. E não estamos fazendo agora neste tempo de pandemia. Há décadas que nós já abençoamos famílias da nossa comunidade e de bairros adjacentes. E tem mais. As nossas células, elas têm atendido às necessidades não só de alimento, mas qualquer tipo de necessidade material, psicológica, espiritual, de qualquer aspecto. Elas têm atendido às necessidades dos irmãos e dos nossos amigos. Isso é maravilhoso, isso é generosidade. Glória a Deus por isso. Nós temos mensalmente a Marcha do Amor. O que é a Marcha do Amor para nós? Você poderia dizer: a Marcha do Amor é o momento que nós levamos alimentos para abençoar as pessoas. Certo? Certo. Mas vai além disso. A Marcha do Amor é a oportunidade, primeiro, de agradecermos a Deus porque Ele tem nos dado. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Então a Marcha do Amor é para nós o momento de nós agradecermos a Deus pela sua provisão nas nossas vidas. Mas é também a oportunidade de sermos generosos e abençoarmos outras famílias. Nos lembremos da mulher sunamita. Ela saiu do básico. Talvez o básico para ela seria construir aquele cômodo em cima da sua casa, e aí certamente o profeta teria uma sacola, um embornal, ele colocaria sua cabeça ali no chão para dormir. Não. Mas ela foi além. Ela falou: eu posso dar o melhor para este homem. Então eu vou colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Ela partiu do básico para a excelência.
Segundo Coríntios 9:7, a parte C diz que Deus ama ao que dá com alegria. Dê sua melhor oferta de primícia, querido. Dê a sua melhor oferta. Vamos fazer peso, de fato, vamos fazer peso. Vamos bater a nossa meta. Nós temos uma meta. Mas a nossa meta, nós vamos distribuí-la em 3 pontos. Nós temos a nossa meta pessoal. O que é a minha meta pessoal? A pastora, todo mês eu dou 1 quilo. Bata a sua meta esse mês. Você pode dar mais, porque Deus tem feito muito na sua vida. Você tem a meta da sua célula. Procure saber com o seu líder qual é a meta da sua célula. Veja quanto falta de alimento para bater esta meta. Então é a segunda meta. E a terceira meta é a meta da igreja. Nós temos uma meta a cumprir. A cumprir não com peso no coração, nem porque somos levados a fazer isso, mas contribuindo com alegria. Vamos abençoar as pessoas que precisam da nossa generosidade. 1 Timóteo, para concluir a minha palavra, nossa reflexão, 1 Timóteo 5:8 diz: aquele que não cuida dos seus e principalmente da sua própria família é pior que o infiel e nega sua fé. Meu amado, que ninguém da nossa família passe necessidade. Dificuldade pode surgir. Qualquer um de nós em algum momento passará por dificuldade. Mas vamos suprir as necessidades de cada um. Aquele que tem, mais dê àquele que precisa. A palavra de Deus ainda em Atos 20:35 diz: a maior felicidade em dar do que receber. Meu amado, você é um abençoado de Deus. Deus tem prosperado na sua vida. Mesmo no meio dessa pandemia, nós temos ouvido testemunhos gloriosos, portas de emprego abertas, pessoas que têm sido curadas, salvação de vidas. Queridos, relacionamentos restaurados por causa desse isolamento. Pessoas, casais, famílias que já não conviviam bem dentro de casa e Deus está restaurando os relacionamentos. Você é um bem-aventurado de Deus e Deus vai continuar abençoando a sua vida. Amém, queridos? Amém? Nós vamos orar por você. Vamos pedir a Deus que Ele faça o extraordinário, sobrenatural nas nossas vidas nesse mês. E nós vamos de fato fazer peso, bater nossas metas e dar a nossa melhor oferta. Glória a Deus. Vamos orar. Coloque sua mão direita sobre o seu coração e ore você aí a Deus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Agradecer ao Senhor porque as tuas misericórdias têm nos alcançado. Te agradecer, ó Deus, porque o seu amor por nós se manifestou na pessoa de Jesus Cristo. O Senhor tem sido generoso para conosco. Nessa tarde nós temos compartilhado, Senhor, a palavra que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Uma palavra de bênçãos para o teu povo. Uma palavra de vitória, Senhor, para o teu povo. Pai, eu quero em nome de Jesus, Senhor, ó Deus, ministrar esta palavra e as bênçãos maravilhosas do Senhor sobre cada um dos meus irmãos, dos nossos amigos, as famílias representadas. Deus, mesmo neste tempo tão difícil que nós estamos vivendo, nós temos tanto para testemunhar daquilo que o Senhor já tem feito na nossa vida. Pai, dá-nos um coração generoso. Pai, ensina-nos a ter atitudes de generosidade. Porque, Senhor, Tu tem nos dado com abundância e nós temos celebrado ao Senhor pela Tua misericórdia. Mas nós queremos repartir, Senhor, com aqueles que têm necessidade.
que este mês, que este tempo, Senhor, seja um tempo de prosperidade, um tempo de abundância, Senhor, para cada um dos teus filhos. Senhor, nós queremos ainda apresentar ao Senhor todos os pedidos de oração. Meu Deus, queremos colocar diante da tua presença todas as necessidades, sejam de ordem material, financeira, psicológica, relacional, Senhor, em todas as áreas. Meu Deus, que o Senhor se manifeste com o teu amor, com a tua generosidade sobre a vida de cada um que tem lançado no Senhor a sua confiança. Que o Senhor possa conceder um restante de tarde na tua presença e que nós possamos, Senhor, ó Deus, de fato viver a generosidade como uma marcha de amor. Amar é fazer algo em favor do outro. Foi isso que o Senhor nos mostrou, quando o Senhor enviou o seu Filho para vir a este mundo para nos resgatar. Deus, muito obrigado. Que o Senhor possa completar na pessoa do teu Espírito Santo esta palavra no coração dos meus irmãos, dos meus amigos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, queridos, amanhã, mais uma vez, teremos mais um devocional do meio-dia, onde um pastor, um ministro, estará trazendo mais uma palavra de Deus ao seu coração. Não fique só para você, não. Seja generoso. Compartilhe com amigos, familiares. Compartilhe o que Deus tem falado com você nessa tarde. Compartilhe com as pessoas o canal Betel Serra, para que elas também sejam abençoadas. Tenham todos uma boa tarde, em nome de Jesus. Beijo no coração de cada um.